Agora a gente volta com a Quarta do Amor, relembrando que o tema de hoje é a interferência dos amigos nas relações amorosas. Hoje conosco a psicóloga Camila Bayer. Camila, a gente já volta com uma participação que chegou através do nosso WhatsApp. Dá só uma olhadinha. No meu caso, sofro calada. Uma vez eu vi uma amiga casada há anos e não deu certo. Eu falo para os outros que o casamento está bom, mas não está. Então, quem mandou essa mensagem não quis se identificar, mas é interessante, né? Então, ela relata ali que ela já foi uma ouvinte por anos, mas hoje não consegue dizer que o casamento não está bem. Isso é uma situação que acontece bastante, né, Keltrin? Porque muitas vezes o casamento, o relacionamento tem muito esse manto do não pode dar errado, né? Então as pessoas às vezes elas ficam tipo, ai meu Deus, se eu falar do meu relacionamento para as outras pessoas, o que elas vão achar, né? Não posso dizer que tá ruim. Então muitas vezes isso que a pessoa trouxe acontece muito. E isso às vezes até é uma questão, né? Se a pessoa ela não consegue se abrir com amigos ou rede de apoio, eu indico sempre que essa pessoa procure uma ajuda de um profissional, né? Porque senão a pessoa ela vai se enclausurando, vai ficando ali dentro, né? E aí às vezes ela poderia estar numa situação melhor, poderia estar com uma saúde mental melhor, mas acaba não sinalizando para as outras ou pedindo ajuda justamente por esse medo, né, de julgamento ou o que as pessoas vão achar, né? Então acho que a gente tem que desconstruir essa ideia de que casamento, relacionamento é para sempre, né? Depende, às vezes a gente é melhor a gente estar sozinho feliz do que com alguém infeliz, né? Então De repente, ver a possibilidade de ressignificar? Perfeito, exato, né? E aí é algo que eu sempre digo, assim, às vezes a gente está tão preso naquela situação que a gente não consegue enxergar outras perspectivas. Então, com a ajuda de um amigo ou de um profissional, a gente consegue enxergar outras coisas, né? Perfeito. Camila, tem mais uma participação? Você de casa, pode mandar, 988-846107. Elogiei meu namorado para minha amiga, entre aspas, e ela foi no apartamento. Os dois resolveram ficar juntos, já que eu não queria casar na época. Iliane da Silva, olha só que depoimento bombástico. Olha, Liane, lamento. Nossa, solidariedade. A situação. As aspas ali na amiga foi interessante, né? Nesse caso, eu acho que não é só um problema com a amiga, mas acho que era com o parceiro dela ali também, né? Porque daí, às vezes, rola isso. A gente fala, mas foi a minha amiga que fez tal coisa. Mas, às vezes, o parceiro da pessoa, a parceira também, né? Tava ali disponível para que aquilo acontecesse. Perfeito, né? porque a gente não sabe há quanto tempo isso aconteceu, mas, às vezes, ela pode ter ficado com esse sentimento que foi traída pela amiga, né? E a traição é uma via de mão dupla, né? Exato. No caso, teve ali Tem que ter o consentimento da outra pessoa para acontecer também, né? Mas nesse caso, eu acho que é muito aquilo que eu falei antes, né? Às vezes a gente também tem que estar atento aos sinais das nossas relações. E nesse caso ela se livrou, né? Exato. Porque se traiu com a amiga, pensa do que não era capaz de fazer. Se livrou dos dois, Aline. Um pacote só. Tem mais participações? Tem, olha só. Tem uma amiga que dá conselhos, mas tem uma amiga que quer me controlar. Isso eu não deixo. A Neuci já identificou, e é importante, né? Vamos reforçar até essa questão de conseguir colocar limites, né? Sim, perfeito, legal. Eu acho que é interessante isso que a Neuci traz, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o nosso amigo tá ali para tudo, né? E nem sempre. Às vezes, eu sempre digo que às vezes tem amigo para cada coisa. Tem amigo que vai ser para sair, tem amigo que vai ser para aconselhar, tem amigo que vai ser para, né, fazer outra coisa. Então, nem sempre todos os nossos amigos vão ter os melhores conselhos. Então, às vezes, até da gente identificar, cara, eu acho que aquela pessoa, ela consegue me aconselhar melhor, eu gosto dos conselhos dela e tudo mais. E aí, isso do controle é importante da gente ficar atento, porque muitas vezes a gente vai acabar tomando decisões no nosso relacionamento que tem muito mais a ver com aquela pessoa do que com a gente, né? Então, às vezes, a gente também tem uma insegurança, uma baixa autoestima e acaba sendo influenciada pelo que as outras pessoas falam, porque a gente não tem, às vezes, uma decisão, um punho firme de tomar uma decisão por si mesma, né? Perfeito. Tem mais uma participação. Keltrin, sempre resolvi fazer uma análise do que eu queria de um amor. Então, nunca aceitei a opinião de parentes e amigos. Olha, a Claudiana também é uma opção, né? Se tá dando certo, se funciona. Obrigada, Cláudia, pela sua participação. Quer comentar, Camila? Não, acho que é isso, né? É uma escolha da pessoa, ela querer dividir, né, o relacionamento dela com outras pessoas ou não. Eu acho que só tem pontos específicos, né? Por exemplo, como tu comentou ali, de alguma violência, algo assim, que às vezes a gente tem que ficar mais atento, né? Mas tirando isso, é a escolha da pessoa, ela querer manter para ela também, né? Perfeito. Tem mais uma participação. Keltrin, na minha opinião, ouvir os amigos atrapalha e muitas vezes essa amizade fica estremecida. A Deji também participando.
há esse risco, né? Tem muitos casos, às vezes, de a pessoa, né? É que daí também tem às vezes, muito o relacionamento que acaba afastando as amizades, né? Isso a gente também tem que ficar atento, porque muitas vezes a pessoa começa a namorar e ela esquece os amigos, né? Ou começa a não sair mais com as pessoas, aí depois dá alguma coisa ruim e volta, cadê meus amigos, né? Daí já foram tudo embora. Mas isso é muito verdadeiro. Às vezes a pessoa, por querer colocar muita opinião, dar muito conselho, às vezes acaba acabando uma amizade devido ao relacionamento que essa pessoa tem com outra, assim. Uma vez eu ouvi uma frase e me marcou muito, porque às vezes demora a fazer sentido as coisas que a gente ouve, mas namorados vão, amigos ficam. E daí coincide com isso que você falou, no sentido, né, de que às vezes a pessoa acha que aquele virou o seu mundo, aquela pessoa, né? E esquece do pessoal ao seu redor. E o pessoal tá atento, né? Isso acontece muito, às vezes, das pessoas entrarem em relacionamentos e também não quererem aceitar conselhos porque ela acha que o relacionamento tá perfeito, né? Então... Tá, tem mais um WhatsApp. Tá bom. Já fui traída, mas ainda sou casada com ele há 17 anos. Hoje ele é uma outra pessoa, totalmente diferente, mas minha confiança não é a mesma. Estou errada? Rosemary Moreira. Bom, Rosemary, me parece que houve um perdão aí dessa traição, né? Então, talvez ela perdoou, mas dentro dela, talvez ainda ela não conseguiu digerir muito bem essa situação. Então, nesse caso, a escolha foi dela de realizar o perdão, mas talvez ela tenha que tratar melhor esses sentimentos que ficaram depois disso, né? É entendível que ela tenha perdido a confiança, mas também, às vezes, não é legal ficar num relacionamento onde você não confia no outro. Né? Então... E um profissional vai conseguir te dar um posicionamento neutro. Porque traição na nossa cultura, na nossa sociedade, tem um peso muito grande. Quem trai se sente culpado, quem é traído acha que fez algo de errado. Então, assim, tem tantas nuances que um profissional pode ajudar, né? Então, assim, super agradeço. Eu acho que foi uma mensagem, uma das mais íntimas que a gente recebeu até hoje, assim, no sentido de... Né? Até choca no sentido de conseguir expor, falar sobre isso já é um primeiro passo. Perfeito, já é. Significa que ela está em busca, então, de resolver, porque se continua, ama, mas quer deixar a coisa bem em pratos limpos, né? Camila, adorei sua presença, sua participação, seja sempre muito bem-vinda. A você que participou conosco também, muito obrigada. E, ó, Quarta do Amor, só é fofinho no nome, né? Você já viu que o tema aqui, as nossas discussões são muito profundas, então você também pode participar mandando a sugestão, o que você gostaria que a gente debatesse aqui e falasse sobre relacionamentos.